Beleza, 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 beleza. Vamos falar sobre a queda de Pedro Martins, o CEO, que não é mais CEO do Santos. Na verdade, nunca foi CEO do Santos, né? Vamos colocar aqui os pontos nos is. O que é o CEO? Quando se fala o CEO do Santos Futebol Clube, Santos é um clube de futebol, certo? Quando se fala em CEO, é o cara que administra tudo, é o comandante, abaixo apenas da diretoria institucional, certo? O cara contratado, remunerado para administrar o clube. Essa é a função de um CEO. Função, cargo, inclusive, que nem está previsto no estatuto do clube. Né? O Santos, essa diretoria que criou esse cargo, porque não tem nada no estatuto do clube que dê ali abertura para a contratação de um profissional para executar esse tipo de função. Não está. Né? Pelo estatuto do clube, o CEO, o comandante, é o presidente do comitê de gestão, que é o presidente do clube, certo? Mas, enfim, esta gestão contratou pela primeira vez um CEO quando trouxe o Paulo Brax. Na teoria, o Paulo Brax viria para trabalhar junto com o Galo. Não foi o que aconteceu e acabou saindo também. Aliás, situações bem parecidas a do Paulo Brax. Viu? Ele vem para tomar conta de tudo. O Galo seria um subordinado dele no futebol, mas na prática não foi isso que aconteceu. O Galo manteve poder, o Paulo Brax ficou atuando muito lá no CT, esqueceu o resto do clube, e aí o Santos, quando decidiu tirar o Paulo Brax, colocou ele na Vila Belmiro para cuidar da parte administrativa, ele ficou descontente e caiu fora. O mesmo aconteceu agora com o Pedro Martins. O Pedro Martins chega, já demite o Galo, logo em seguida também demite o Paulo Brax, e aí toma conta de tudo, do futebol. Quando o Santos decide que ele não cumpriu as suas funções, ou decide que tem que trocar o Pedro Martins, aí faz a mesma coisa que fez com o Paulo Brax. Na semana passada, já avisaram, vou contar agora os bastidores dessa queda do Pedro Martins. Essa queda começou na semana passada, antes da viagem para Alagoas. O Santos passou a semana inteira fora porque foi para Alagoas disputar o jogo da Copa do Brasil. Na quinta-feira, viajou antes. E antes da viagem, a diretoria do Santos, o comitê de gestão, já avisou ao Pedro Martins, olha, quando você voltar dessa viagem, o Pedro foi, né? Participou da viagem para Alagoas e também para Salvador. E ele já foi avisado. Quando você voltar, nós vamos conversar, porque não queremos mais que você fique no futebol. Você vai executar a função que você foi contratado para executar, de CEO. Você vai estar acima do novo comandante do futebol, mas vai ter uma função mais administrativa de forma global. Vai cuidar do futebol, acima do cara que vem para gerenciar o futebol, mas também você vai ter que cuidar do financeiro, do jurídico, da área do gerente administrativo, enfim, você vai administrar tudo. Esse foi o discurso do presidente Marcelo Teixeira e da sua diretoria para o Pedro Martins antes da viagem para Alagoas. E aí, nesta terça-feira, eles se reuniram durante a manhã, conversaram, houve várias reuniões, e aí o Pedro Martins disse que não queria, que ele queria cuidar do futebol, que ele é um homem do futebol, de fato ele vem de outros clubes com essa experiência diretamente ligada ao futebol, e a diretoria do Santos já esperava por isso, e aí falou, não, você vai cuidar, inclusive você vai sair do CT. O Santos queria, a diretoria do Santos já avisou ao Pedro Martins que ele sairia, a sala dele sairia lá do CT e ficaria na Vila Belmiro. Ou seja, dando todas as letras para que o Pedro Martins, por conta própria, entregasse o cargo. E foi o que acabou acontecendo. O Pedro Martins não aceitou essa mudança, não aceitou sair do CT para ir para a Vila Belmiro, para ficar mais longe do futebol, e acabou entrando num acordo para ser demitido. A multa do contrato do Pedro Martins era de 5 salários. Pedro Martins ganha aí cerca de 300 mil reais por mês, né? Então seria aí mais ou menos 1,5 milhão, né?
3 vezes 5, 15, isso mesmo, né? R$1,5 milhão o que ele teria que receber se fosse mandado embora. Mas como ele foi demitido, deve receber menos, certamente chegaram a um acordo, vão pagar menos. Enfim, Pedro Martins não vai custar, a demissão do Pedro Martins não vai custar muito ao clube. E além de Pedro Martins, sairão outras pessoas de confiança do ex-CEO do Santos, pessoas que ele trouxe, né? Como o Fabrício, que veio para ser aí o braço direito dele, uma espécie de supervisor de futebol. Ele veio contratado pelo Pedro Martins e ele também é Fabrício Vasconcelos. Me fugiu o sobrenome dele, mas eu acho que é Fabrício Vasconcelos. Ele veio, se não for Vasconcelos, me desculpe, mas eu acho que é isso mesmo, Fabrício Vasconcelos, que veio com o Pedro Martins. Ele também deve sair do clube. O Santos está aí acertando os últimos detalhes para depois anunciar de forma oficial a saída do Pedro Martins. Então é isso, foi uma demissão que começou na semana passada, o Santos já tinha avisado que ele não cuidaria mais diretamente do futebol, que faria, né, exerceria uma função muito mais ampla, não ficaria mais no CT, ficaria na Vila Belmiro, e isso se concretizou, né, a saída dele se concretizou nesta terça-feira. Quem que o Santos vai trazer agora para o lugar do Pedro Martins? Desde a semana passada, eu acho que até antes, algumas pessoas, com a autorização do presidente Marcelo Teixeira, já estavam consultando profissionais para assumir essa função do cara que vai comandar o futebol. Não sei qual é o cargo que eles vão inventar agora, se vai ser CEO de novo. Acho que quem vier não vai querer mais esse cargo de CEO, né? Porque o cara entra como CEO e sai rapidamente. Foi o que aconteceu com o Paulo Brax e agora com o Pedro Martins. Então, talvez eles criem aí uma nova nomenclatura, talvez executivo de futebol ou gerente de futebol. Só que gerente de futebol já tem um, que é o tal do Guilherme, né? A gente não sabe qual é exatamente a função do Guilherme que está lá. Também não lembro o sobrenome dele. Porque são pessoas que estão ali, fazem funções burocráticas, pouco aparecem, né? Tem pouco poder de decisão, então a gente não tem muito contato. Mas o Santos, né, tem no seu organograma, né, da diretoria esse cargo de gerente que é ocupado pelo Guilherme. Não sei se o Guilherme vai continuar, mas o fato é que acredito que eles vão criar aí uma nova nomenclatura para esse novo profissional que vai chegar. E quem pode ser esse novo profissional? Sei, como disse, o Santos está aí conversando com várias pessoas, conversou com dirigentes de clubes grandes, me pediram para não falar os nomes ainda, eu sei de alguns nomes, me pediram para não falar, para não atrapalhar as negociações, porque muitos desses profissionais estão empregados, né, em time grande, e quando eu falo time grande, é time que está lá em cima, time que é hoje considerado aí referência em matéria de profissionalização e organização. Então o Santos está aparentemente, eu digo sempre, né, com ressalva, porque a gente sabe que as coisas, né, especialmente no Santos, muitas vezes são prometidas e não acontecem na prática. Mas aparentemente o Santos está querendo contratar para esse cargo agora um profissional da primeira prateleira, vamos dizer assim, dos profissionais que atuam nesta função de organização, de execução do futebol no futebol brasileiro. Então, tem muitos profissionais com quem o Santos está conversando que estão trabalhando neste momento em clubes de expressão, clubes que são hoje considerados referências em termos de profissionalização no futebol, certo? Um dos dirigentes que esse eu vou falar porque já é um nome bastante conhecido, e eu sei que o Santos ainda não iniciou conversação com ele, mas eu sei que está na lista. O Santos está conversando com várias pessoas. Só hoje, pelo que eu fiquei sabendo, 2 profissionais foram entrevistados por gente do Santos. 2 profissionais conversaram hoje com o Santos. Esse profissional, pelo que me disseram, ainda não foi contactado, mas também está na lista, pode ser convidado, né, para uma reunião para saber as condições, que é o Alexandre Matos. O Santos não conversou com ele ainda, mas de repente pode chamá-lo para conversar em breve.
Enfim, são pessoas desse nível, profissionais que já, de fato, conquistaram algo em outros clubes, que já deram resultado ou que estão, neste momento, trabalhando em outros clubes. O Santos, pelo que parece, está pensando grande agora na contratação desse profissional. Vamos esperar. O fato é que o Santos precisa de alguém, primordialmente, alguém que tenha experiência e capacidade comprovada na montagem de elenco. E quando eu falo isso, eu me refiro a profissionais que têm competência para descobrir boas oportunidades no mercado. Porque eu só vejo assim, né? Eu só vejo o Santos conseguindo montar grandes equipes na condição financeira atual que está, com gente muito qualificada nessa área de contratação de jogador. Cara que vai lá, descobre um jogador de 23, 24 anos que não explodiu ainda, mas que ele acredita que pode ser uma boa, que pode crescer vindo para um clube melhor, para um clube mais organizado e com um elenco melhor. É esse tipo de profissional que o Santos tem que ir atrás agora. O Santos tem que fazer isso e tem que também explorar mais as suas categorias de base, claro, tendo também o feeling, né, o sentimento para lançar o garoto na hora certa, mas tem que lançar. O Santos não pode mais ficar trocando jogadores da base por jogadores mais caros e que chegam ao clube e sem condições de render o que um jogador da base poderia render, né? Posso falar aqui, vou dar exemplos aqui, o que aconteceu no ano passado. O Santos tinha jogadores pedindo passagem da base e contratou o Patrick. Para quê? Para que contratar o Patrick? O Santos tinha, por exemplo, um Otero no elenco, que não é um grande jogador, mas estava dando resultado, era um jogador hoje que seria, neste elenco atual, muito mais útil, por exemplo, do que o Verón, por exemplo, do que o Tassiano foi até agora. Se você pegar o aproveitamento do Otero, que era um jogador que fazia gol, que sempre entrava, que nas bolas paradas decidia, e comparar com o rendimento de um Tassiano, de um Verón, do próprio Soteldo, que eu considero um baita jogador, mas que não tem um pingo de profissionalismo. Então é isso. O Santos precisa de um profissional com essa capacidade muito bem clara e definida. A capacidade de montar elencos equilibrados, com jogadores de bom nível em todas as posições, sem carências e sem ter que gastar muito dinheiro, sem ter que se endividar, sem ter que pagar valores absurdos de salário, luvas, de investimentos, sem grandes investimentos em contratações de direitos, né, econômicos, como o Santos fez com o Patrick, pagando aí $1 milhão para o Atlético Mineiro, dinheiro que nem começou a pagar ainda, já está em dívida também. Enfim, o Santos precisa, se vai realmente trazer um profissional para cuidar do futebol, que seja um cara que tenha essa capacidade de formar bons elencos. É isso. O Santos precisa de um profissional comprovadamente com essa capacidade. Beleza, gente?